A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Que muita gente ouve o termo Vale do Silício e não entende muito bem o que é. O que é o Vale do Silício? Como que ele surgiu? Qual é a história por trás? Legal. O Vale do Silício é um conjunto de cidades que ficam ali na costa da Califórnia, na base portuária, basicamente. Bom, já conto um pouquinho sobre a história, mas por que Vale e por que Silício, né? Vale é porque, de fato, a questão da altitude faz com que aquele ambiente seja recheado de vales. E Silício é porque ali a gente teve o primeiro transistor. É um componente computacional, né, dentro dos nossos computadores, de hardware, como a gente fala, que foi feito com silício. Antigamente era feito com germânio, e pela primeira vez foi feito com silício ali no Vale do Silício, né, que é esse conjunto de cidades. Então, o que é esse conjunto de cidades? Envolve São Francisco, Mountain View, Sunnyvale, Palo Alto, Cupertino, São Mateus, Santa Clara, enfim, é um monte de cidadezinhas que hoje a gente encontra ali Google, Facebook, Netflix, Apple, enfim, diversas dessas cidades. Grandes empresas tecnológicas. Exato, só que não era assim antigamente. Na verdade, ali era conhecido pela agricultura, principalmente de ameixas. Nossa. Assim, há bastante tempo atrás, eu posso até pegar o ano exato aqui pra vocês, deixa eu dar uma olhadinha. Eu sei que fazem bons vinhos lá também, naquela Na Califórnia, é isso aí. No Por começo ali. do século XX, ali era conhecido pela agricultura, só que começou a acontecer. Teve tanto a questão da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que levou muitas pessoas, vamos dizer assim, toda a questão militar começou a ser levada para esse ambiente, principalmente por conta da questão portuária. E aí, quando você fala de um ambiente onde tem muita tecnologia de guerra, também precisa de muita tecnologia de rádio. Então, ali no Vale do Silício, foi instalada a primeira máquina de rádio de comunicação. E várias outras coisas vieram posteriormente por conta disso. Como era um ambiente muito propício ali para a tecnologia por conta das questões militares, e também tinha uma universidade chamada Stanford, que nasceu em 1800 e pouquinho. Stanford, ele teve uma grande mudança quando entrou um determinado reitor, não lembro o nome dele exatamente, mas esse reitor começou a falar assim, olha, beleza, a gente precisa unir pesquisa com mercado, com indústria. Então, como que a gente consegue fazer com que as grandes empresas que têm essas máquinas, principalmente eletrônicas, parte de engenharia e pesquisa, ciência, como que a gente consegue disponibilizar isso para que empreendedores consigam criar negócios aqui? E esse centro de pesquisa de Stanford mudou todo o jogo. Porque eles começaram a permitir que pessoas que não tinham acesso às máquinas pudessem, então, ter acesso a essas máquinas. E também, mais ou menos, assim, um pouquinho depois desse período, começou, então, os capitais de risco. Por quê? Porque uma startup ela precisa de dinheiro, ela precisa de acesso, mas se ninguém investe nela, e em geral as empresas não queriam investir porque é muito arriscado investir numa startup que está começando, pode quebrar e tudo mais. Enfim, foi um conjunto uma sequência de coisas que foram acontecendo e dali nasceu, por exemplo, a HP. A HP ela começou fazendo, então, hardwares, equipamentos de rádio, de áudio, de transmissão de áudio. Depois ela, então, começou a servir o ambiente militar e, posteriormente, ela começou a criar aquilo que a gente conhece. Então, a HP é até conhecida como o berço, né? A primeira empresa que fundou o Vale do Silício e, posteriormente, vieram tantas outras, como Google, enfim. Então, eu dei um overview, não sei se ficou muito claro. Assim. E tinha até Ficou ótimo. Tinha até uma piada que rolava, a galera chamava de Valley of Death, né? De Vale da Morte, porque... De fato, era um boom ali dos anos 2000, ali começando muitas startups surgindo. E, cara, era o primeiro movimento de alguns grupos de pessoas começando a perder seu espaço no mercado de trabalho para computadores. Então, esse cunho tecnológico também trouxe um pouco dessa mensagem já de, cara, vai ter uma mudança grande e as empresas que estão dentro desse berço, de fato, o Vale do Silício é a forma mais fácil de explicar que é um polo tecnológico, né? Onde estão os maiores líderes do mundo hoje em dia de empresas digitais e tudo mais. Mas teve esse caráter também de, cara, a gente está passando por uma transformação no mercado de trabalho, onde as máquinas provavelmente vão passar a dominar certos empregos. Né? Mas é muito legal assim, salientar que por mais que hoje a gente conheça o Google, que saiu de lá, por exemplo, tudo começou com a parte de eletrônica, né? Com os computadores, com os semicondutores, com os microprocessadores. Então, isso fez com que o Vale do Silício se localizasse, se posicionasse de uma forma diferente, principalmente pelas necessidades militares, navais. A NASA criou, não lembro exatamente qual que foi o ano, o centro de pesquisa, o Ames Research, deles lá também. Então, assim, começou a ter um conglomerado de pessoas, que eles chamam de aglomeração,
de pessoas com alto potencial, vários talentos, porque Stanford está ali, depois a Universidade de Berkeley também, que está bem pertinho ali, questão de, sei lá, 1h30 de distância de Stanford. Então, se tornou um ambiente muito propício, ao ponto de, nos anos 2000, quando teve a bolha das .coms, todo mundo falou assim, eu preciso ter minha empresa lá dentro. Por quê? Porque é um ambiente propício. Você vai tomar um café, você vai jogar futebol com quem? Com o desenvolvedor da Apple. Você vai jogar... Enfim, então era um ambiente muito propício para isso, mas sem dúvida ali nos anos 2000, quando teve a explosão da bolha das .com, deu uma diminuidinha, porque teve uma especulação muito alta, uma previsão muito alta, e diversas empresas chegaram a morrer nesse período, né? Porque tinha essa questão de capital de risco muito, muito investido, mas as empresas tiveram um retrocesso ali nos resultados nesse período. É bem interessante essa pauta do Vale do Silício, né? Porque você falou de Stanford, por exemplo. Eu já vi uma estatística falando que se Stanford fosse um país e eles contassem o valor de mercado das empresas criadas pelos alunos como se fosse o PIB daquele país, seria o 5º país mais rico do mundo. Isso, lógico, vai mudando de tempos em tempos, mas a Califórnia em si tem muita força econômica e também estaria entre os maiores países de PIB do mundo, se fosse um ambiente isolado, por conta das empresas de tecnologia que eles desenvolveram. Eu acho até interessante, eu queria saber se o Vale do Silício ainda é o que ele era antigamente ou se ele está decaindo. Porque tem muita gente saindo da Califórnia hoje. A Malu falou da Califórnia, na minha opinião, são bons vinhos, boas empresas e más políticas. Né? Aí o pessoal, tipo... O excesso de política Isso, também. o Elon Musk saiu de lá para ir para o Texas, né? Então, o que você viu lá que te chamou a atenção? E eu queria perguntar se é verdade que a maior parte do pessoal que trabalha lá hoje nem é americano. É gente de outros países. Sim, verdade. A grande maioria das pessoas lá são indianos ou são de países asiáticos, e quando eu falo asiáticos, principalmente China. Tá? Então, é muito, não me entendo mal, mas é barato trazer uma pessoa de fora do país e dar um green card lá, um visto de trabalho, para que essa pessoa venha. E aí, tem países que incentivam muito mais as pessoas a serem programadores. Então, é bonito ser programador na Índia. Assim, é natural. Assim como, sei lá, alguns anos atrás, quando eu estava pensando no que eu ia fazer da minha vida, fazer social, direito assim. e engenharia era o que tinha. Entrar para a servidoria pública, por exemplo. Você tem que fazer isso para ser bem-sucedido. Nesses países, as pessoas são ensinadas, na própria Índia, matemática é ensinado de uma forma, tanto que a gente até brinca, né? Pô, contrata um indiano para fazer, então. E é real, muitas empresas contratam indianos para fazer de forma muito mais barata do que se você fosse contratar um programador aqui. Então, sim, tem muito mais mão de obra externa. Quando eu fui pela primeira vez em 2018, foi num evento do Google. O Google me enviou para lá para participar do Google I.O. E eu, sendo bem sincero, não conheci ninguém que nasceu na Califórnia. Olha, que interessante. Então, eu só conheci pessoas realmente de outros países. Então, essa foi a segunda pergunta. Qual que foi a primeira mesmo? Se hoje em dia... você acha que está tendo um decaimento, muita gente saindo de lá. Legal. O que aconteceu? Por exemplo, a gente está falando de... Sei lá, o Google foi o quê? 1998... e aí ele abriu o IPO, sei lá, em 2005, enfim, o Facebook nasceu em 2004, lá em Harvard, depois também foi pro Vale do Silício. Então, assim, esse movimento ficou ali, ó, entre 2000 e 2007, sei lá, tipo, um boom muito grande. Como tinha muita gente indo pra lá, tudo começou a ficar muito caro. Tipo, absurdamente caro. Então começou a ficar difícil a algumas coisas acontecerem, né? Você ter acesso a algumas coisas. É até interessante falar que o Google, ele nasceu no dormitório de Stanford, né? Do Larry Page e do Sergey Brin. Dentro do dormitório deles, quando eles faziam um PhD em Stanford. E depois, quando eles precisaram ir para algum escritório, eles alugaram uma garagem da Susan, que hoje é a CEO do YouTube, que foi a 16ª funcionária deles. Então, por isso que muita gente ia para as garagens. Porque tava ficando muito caro você comprar um pedacinho de terra naquele lugar, né? Então, eu posso dizer que hoje, o Vale do Silício, ele, sem dúvida, ele não é o único, como ele foi durante bastante tempo, assim se despontando, né? Então, você tinha o leste dos Estados Unidos com o MIT, lá em Massachusetts, Boston, e a gente tinha, então, o Vale do Silício aqui no outro extremo. Hoje em dia, sem dúvida, a gente ainda tem muitas empresas lá, mas a gente já vê isso se modificando. Então, por exemplo, Israel, por muito tempo, foi considerado o segundo Vale do Silício, de onde saiu o Waze, por exemplo. Então, várias empresas como Wix, Google, se eu não me Wix... engano. Waze eu tenho certeza. É conhecido como uma nação startup, né? Sim, porque ela teve muito investimento e tudo mais. Tem todas as questões das limitações também, né? Então, em termos de agricultura, irrigação, por exemplo, eles são incríveis. Por quê? Porque eles vivem no deserto. Então, eles desenvolveram tecnologias que conseguem fazer com que eles consigam sobreviver mesmo
naquelas circunstâncias extremamente limitadas. Então, eu posso dizer que, sim, continua sendo muito relevante o Vale do Silício. Eu até vi também uma pesquisa relacionada a PIB, sabe? Se ele fosse um país, esse conjunto de cidades fosse um país, ele seria, sei lá, segundo, se não me engano, depois do Catar, sabe? Era alguma coisa muito absurda, porque... Podia ser PIB per capita, então. Né? Exato. Local pequeno, muito dinheiro pra Exato, gente. muito profissional de tecnologia, é o local que mais centraliza profissionais de tecnologia, assim, principalmente programadores, né? Você anda na rua, você vai num café como Copa Café, que é bem famosinho ali, você vê as pessoas programando, né? Acho que tem o próprio efeito também da pandemia nisso, né? Acho que estava vendo que um bom indicador para responder essa pergunta do Bruno é 2014, mais de 40% dos investimentos de seed e early stage, que são investimentos em empresas pequenas, né? De startups, 40% do investimento nos Estados Unidos foi feito lá no Vale do Silício. O ano passado foi 25%. Só que não mudou o tamanho do investimento, pelo contrário. Tipo, ele se manteve, cresceu até um pouquinho. Absoluto, sim. Só que aí foi pulverizando. Hoje você tem micropolos já dentro dos Estados Unidos. A Flórida, a própria Miami começou a Total, crescer Nova muito. York também. Nova York. E